Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos iniciando a aula número 7 de Economia Política, dando continuidade em toda essa sequência histórica do desenvolvimento humano e como ele impactou diretamente na economia. Então, nas últimas aulas, a gente pôde perceber que a economia política elas são baseadas em fatos históricos e vivências históricas que levaram ao desdobramento da economia. E como essas vivências impactaram em como as economias são hoje, em como as se desenvolveram através dessa evolução histórica. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente dar continuidade na aula passada. Pois hoje a gente vai estar falando sobre as forças produtivas, as relações de produção e o modo de produção. Então, estamos entrando na aula número 7 de Economia Política. Então, na última aula, a gente percebeu as categorias da economia política. A gente definiu as categorias que elas são ontológicas na medida que tem existência real, histórico, concreta. Ou seja, foi através da vivência do homem que ele conseguiu essas percepções dentro da economia política. Então, quando a gente fala que a percepção, o conhecimento do homem foram através da categoria ontológica, então quer dizer que foi através de sua vivência, de sua realidade, que ele conheceu e aprendeu. Lembra que a gente ainda deu o exemplo de que as pessoas sabem lidar com o dinheiro, sabem do valor do dinheiro e de fazer suas transferências, mesmo sem ter o conhecimento monetário específico. Então, muitas vezes a pessoa não tem um estudo sobre economia monetária, mas ela sabe trabalhar com dinheiro. Então, a gente diz que ele é uma categoria ontológica. Quando a gente fala que a pessoa tem quando através da reflexão, do pensamento racional, da análise teórica, os homens tomam consciência dela, conseguindo aprender a sua estrutura fundamental. Então, quando uma categoria ela é definida através do conhecimento, do estudo, da parte racional, de quando o homem toma consciência e conhecimento, a gente fala que era uma categoria reflexiva, que foi através da reflexão. Então, quando se estuda a economia política, nós temos a categoria ontológica, que é através da vivência, e a categoria reflexiva, que é através do conhecimento, da reflexão racional e não somente da vivência. Outro ponto que foi observado na aula passada foi o surgimento do excedente econômico, que quando o homem começou a perceber que esse excedente econômico, o excedente gerado de sua produção, levaria até a riqueza. Ou seja, então o surgimento do excedente econômico, que assinala o aumento da produtividade do trabalho, opera uma verdadeira revolução na vida das comunidades primitivas, porque eles deixam daquela vivência racional, de pouca comida, de subsistência bem precária, para poder se desenvolver. Então, com o excedente econômico, o homem pode se desenvolver através do seu conhecimento ontológico e reflexivo, de que só assim ele poderia se desenvolver e gerar riquezas. Então, foi até que a gente chegou nas cidades desenvolvidas, ou seja, o homem foi enriquecendo, foi gerando cada vez mais excedentes econômicos, no qual chegaram ao desenvolvimento das cidades, que os capitalistas conseguiram gerar cada vez mais excedentes, mais lucros, e conseguiram acumular riquezas para os países e para as economias. Note que um fato muito importante também foi destacado na aula passada, que com o surgimento desse excedente econômico, com esse excedente, o homem pôde perceber que ele poderia escravizar outro homem. Por quê? Para ele gerar cada vez mais riqueza, ele teria que ter mais força produtiva, que só através da força do trabalho ele conseguia armazenar mais riqueza. Então foi daí que surgiram os primeiros traços da escravidão do homem, onde o outro homem que gerava mais riqueza, ele poderia obter lucro com isso, com a escravidão do outro. Partindo desse ponto de excedente econômico, nós vamos pela primeiros tópicos do que vem da força do trabalho, desse reconhecimento da força do trabalho. Então, o surgimento do excedente econômico sinalizou historicamente um enorme desenvolvimento do processo de trabalho, graças ao qual a produção de bens ultrapassou as necessidades imediatas da comunidade. Então, só o excedente econômico, esse fator, que sinalizou esse grande desenvolvimento econômico, que foi através do trabalho, através do processo de trabalho que
foram gerando excedentes econômicos que atendiam as necessidades não só básicas, mas as necessidades de toda a comunidade. A produção de bens, qualquer ela que seja, realiza-se através do processo de trabalho. Então, para que a acumulação e a produção de bens, como a gente já mencionou em outras salas, eles sejam feitos, envolve o processo de trabalho através de alguns elementos que vamos conhecer na aula de hoje. São os meios de trabalho, os objetos do trabalho e a força do trabalho. Então, esses 3 pontos vão indicar para a gente que somente o desenvolvimento do trabalho vai gerar cada vez mais riqueza para um país. Então, o que seriam os meios de trabalho? Os meios de trabalho é tudo aquilo que se vale o homem para trabalhar, ou seja, o que vai auxiliar o homem a desempenhar a sua função. Instrumentos, ferramentas, instalações, bem como a terra, que é um meio universal de trabalho. Então, seja a terra que vai, vamos se dizer, aquela parte da natureza que a gente viu das outras aulas, que vai oferecer toda a base, junto com os instrumentos, para que o homem possa trabalhar. Então, esse seria o meio para chegar ao objetivo, que é a produção de bens. Os objetos de trabalho, que é tudo aquilo, matérias naturais, brutas, ou matérias naturais já modificadas pela ação do trabalho, sobre o qual incide o trabalho humano. Então, não é somente o meio, não adianta eu ter só os instrumentos para trabalhar, mas eu preciso dos objetos de trabalho. E a força do trabalho, que trata-se da energia humana, que no processo do trabalho é utilizado, valendo-se dos meios de trabalho para transformar os objetos em bens úteis à satisfação da necessidade. Então, nós temos os meios de trabalho, os objetos do trabalho e a força do trabalho para que a gente consiga chegar à atividade fim, que seria a satisfação de acumular excedentes para atender toda a comunidade. Vamos entender melhor como que isso funciona? Então, o conjunto desses elementos vai se designar-se por forças produtivas. Então, esses pontos são determinadas forças produtivas, porque sem eles não é possível ter a produção. Se a produção dependesse da existência dos meios e dos objetos de trabalho, que constituem os meios de produção, é a intervenção da força do trabalho que viabiliza. Então, não basta somente eu ter os meios e objetos, que vão constituir todo esse meio da produção, mas eu preciso da força de produção para viabilizar esse trabalho, viabilizar a força produtiva. De fato, a força de trabalho, e vale dizer, a capacidade dos homens em operarem os meios de produção é a mais preciosa das forças produtivas, afinal, são os homens que, através do acúmulo de gerações, aperfeiçoam e inventam instrumentos de trabalho e descobrem novos objetos de trabalho que adquirem habilidades e conhecimentos. Então, a força de trabalho não está só na força braçal. Então, quando muitas vezes a gente fala de força de trabalho, a gente fala da força que o homem coloca no trabalho para ser desenvolvido, para chegar ao meio. Não basta, vamos se dizer, o homem tem a terra, tem a enxada e já chega ao trabalho? Não. Então, a força de trabalho é o homem ter o conhecimento do que ele for fazer e ainda aperfeiçoar esses instrumentos para facilitar o seu trabalho e multiplicar cada vez mais essa produção. Porque quanto mais fácil fica esse trabalho, mais fácil vai ficar, vamos dizer, maiores produções sejam geradas. Então, na força de trabalho, o caráter histórico dessas forças produtivas revela-se a maneira privilegiada, que seria o crescimento da produtividade do trabalho, isto é, a obtenção de um produto maior com o emprego da mesma magnitude de trabalho. Então, a força produtiva ela vai ser mais eficaz quando ela consegue desenvolver esses meios de trabalho com maior, vamos dizer, com uma magnitude eficiente para que, com menos tempo, ela produza a mesma quantidade. Ou num intervalo de tempo maior, com o mesmo tempo ele conseguir produzir mais. Então, com maior emprego de mão de obra, maior emprego dessa força de trabalho, maior vai ser a magnitude, ou seja, maior vai ser a produtividade. Então, depende da força de trabalho, da sua capacidade, para mobilizar a perícia e conhecimentos. Ou seja, para mobilizar os conhecimentos incluídos, vou depender da força de trabalho. E quanto mais verdadeiros e rigorosos e científicos e mais eficientes for essas forças de trabalho, maior vai ser o crescimento da minha produção e maior vai ser o enriquecimento dessas economias que empregam tecnologia na força do trabalho.
Então, nada mais é que a gente perceber que a força do trabalho é você incluir maior emprego de tecnologias ou de meios de produção para que aumente a riqueza dessa economia. Então, antes mesmo do aparecimento do excedente econômico, então antes da gente perceber o excedente econômico, na comunidade primitiva diferenciava-se as atividades de homens e mulheres. Então, a divisão sexual foi a primeira forma de repartição do trabalho. Então, para que essa força produtiva fosse possível ocorrer, houve-se a divisão do trabalho, onde a divisão entre homens e mulheres foi a primeira forma de repartir o trabalho. Porque, nesse princípio, as mulheres tinham o objetivo de ficar em casa, cuidando dos filhos e cuidando da caça que o homem traria, que o homem estaria caçando, para a subsistência do lar, teoricamente. Então, essa divisão do trabalho foi o primeiro antes que houvesse excedente econômico. Então, dividindo atividades entre homens e mulheres, o excedente econômico poderia ser maior nessa percepção. Posteriormente, dividiu-se também o trabalho entre artesanatos e ocupações agrícolas. Então, quem estivesse envolvido e tivesse maior força produtiva no artesanato ou nas ocupações agrícolas também seria dividido, pensando sempre no excedente econômico. Num processo que muito mais tarde desembocaria na divisão entre cidade e campo, e na grande clivagem entre atividades manuais e atividades intelectuais. Então, esse foi o início das divisões entre conhecimento e também de quem moraria no campo e quem moraria na cidade. Então, também nas atividades manuais e intelectuais, qual esforço seria empregado. Com efeito, à medida que se desenvolve a capacidade produtiva da sociedade e com ela o volume do excedente, essa divide as ocupações necessárias à produção de bens entre os seus membros, instaurando a divisão social do trabalho. Então, à medida que isso foi desenvolvendo, a gente conseguiu perceber que houve a divisão social de trabalho e a divisão de bens entre seus membros. Então, se as pessoas estavam destinadas a cada tipo de função e com isso, com o seu conhecimento específico, houve-se então a divisão social do trabalho. Dentro da sociedade, qual era a função de cada pessoa? Qual era a força de trabalho que cada pessoa ia empregar dentro dessa sociedade? E da mesma forma, para produzir os bens, para geração de bens e serviços. Cabe assinalar que essa divisão de reparte o trabalho em especialidade, por exemplo, a olaria, a fabricação de armas, mas não o reparte de cada especialidade em operações limitadas. Por exemplo, o oleiro controlar as fases da produção de uma ânfora. Ânfora é como se fosse um tipo de vaso antigo, sabe? Aqueles vasos que são assim. Então, essa divisão do trabalho seria dividido em especialidades, cada um saberia fazer a sua especialidade, mas não em operação que seria limitada. Então, não é porque o oleiro, né, fabricaria armas que ele não poderia controlar uma fase de produção de um vaso. Então, nessa percepção, houve que a divisão do trabalho em especialidades não dividia cada especialidade em operações limitadas, que limitaria ele fazer alguma outra coisa. Não seria limitante isso. Então, quanto às forças produtivas, elas não operam no vácuo. O trabalho, por sua própria condição e um processo social, ainda quando realizado individualmente, as forças produtivas operam dentro de relações determinadas entre homens e a natureza e entre próprios homens. Então, quanto às forças produtivas, elas não operam sozinhas, certo? O trabalho, ele tem o seu processo social, mesmo quando realizado individualmente, mas essa relação pode ser feita entre o homem e a natureza, o homem com o próprio homem. Então, quando as forças produtivas são divididas, mas não para ser atividades individuais, elas têm mais objetivos. Ou seja, para a produção, lembra quando a Adam Smith coloca a produção dos alfinetes? Eu não sei se foi aqui que eu dei esse exemplo, mas que uma pessoa iria esticar o ferro, outra pessoa ia achatar a ponta do alfinete, outra pessoa ia afiar a outra ponta. Então, essas forças produtivas, elas são divididas, mas para uma atividade fim
uma atividade final exclusiva. Então, não era necessariamente essa divisão do trabalho que a pessoa não poderia fazer outras coisas. Ela faria várias atividades para que chegasse a uma atividade fim para a geração de um bem. Então, realmente, as forças produtivas inserem-se em relações de caráter técnico e de relações de caráter social, no que vinculam as relações de produção. Então, as forças produtivas, elas estão em caráter social por quê? Porque cada pessoa na sociedade, dentro de uma sociedade, ela vai estar incumbida, vinculada a uma força produtiva, que será vinculada às relações de produção. Então, é necessário, desde a atividade mais simples até a atividade com maior tecnologia, maior intelectualmente falando, empregada, para que a relação de produção dentro de uma economia funcione. Então, não basta somente pessoas que têm um conhecimento muito grande, mas não sabem executar a atividade. Então, para que uma economia funcione, que a produção dela se desenvolva, é necessário todas as pessoas envolvidas, ou seja, a relação de caráter social de toda a sociedade envolvida para que ela produza cada vez mais. Então, as relações técnicas de produção dependem das características técnicas do processo de trabalho, o grau de especialização do trabalho e as tecnologias empregadas, e dizem respeito ao controle ou domínio que os produtores diretos têm sobre os meios de trabalho e sobre o processo de trabalho que estão envolvidos. Então, o grau de especialização ou domínio vem direto do produtor. Então, cada produtor tem que entender o que está funcionando, que tipo de trabalho que ele precisa para chegar à atividade fim. Ou seja, sobre o processo de trabalho que estão envolvidos. Cada um tem que conhecer e as relações técnicas de produção vai depender de uma rede de pessoas envolvidas. Mas elas se subordinam às relações sociais de produção, que as especificam historicamente e que são determinadas pelo regime de propriedade dos meios de produção fundamentais. Então, cada relação social, nesse ponto de vista, elas estão subordinadas ao seu regime. Ou seja, a minha função social é meio que se já estivesse subordinada ao meu trabalho, à minha força de trabalho. Então, o meu grupo social, a minha parte na sociedade, está vinculada a essa força de trabalho que está a mim incumbida na produção. Então, se a propriedade dos meios de produção fundamentais ela é coletiva, como uma comunidade primitiva, então se esse meio de produção vai ser como na comunidade primitiva, tais relações são de cooperação e de ajuda mútua, porque os produtos do trabalho são desfrutados coletivamente, e nenhum membro do grupo humano se apropria do fruto do trabalho alheio. Então, quando a gente fala do meio de produção da coletividade, bem como a gente já percebia isso na comunidade primitiva, elas são de cooperação, seriam como as cooperativas que a gente conhece hoje. Ou seja, todos os membros do grupo vão trabalhar juntos e ninguém vai se apropriar do fruto do trabalho do outro sem ter empregado sua força de trabalho. Agora, se a propriedade é privada particular de um membro do grupo ou de um conjunto desse membro, um conjunto de membros, as relações decorrentes são de antagonismo, posto que os proprietários dos meios de produção fundamentais apropriam-se do fruto do trabalho dos produtores diretos. Logo, esses são explorados. Então, houve-se essa primeira percepção de que a coletividade trabalha por um objetivo comum e ninguém se apropria do trabalho do outro, ou seja, há uma divisão do resultado da força de trabalho coletiva, mas dentro da propriedade particular, da propriedade privada, são uma pessoa envolvida ou poucos membros envolvidos, no qual se aproveitam do fruto do trabalho alheio. Então, seria uma divisão da coletividade para a condição privada, certo? Então, a gente pode afirmar que no modo de produção encontra-se a estrutura ou a base econômica da sociedade. Então, a gente começa a perceber que mesmo sendo ela cooperativa, ou seja, ela privada, a gente percebeu que todas essas três fases que foi analisada lá no começo, o meio de produção, a força de produção o desenvolvimento da produção são a base de uma sociedade. Todo modo de produção é estrutura econômica e base de uma sociedade, que implica na existência de todo um conjunto de instituições e de ideias com ela compatível.
Ou seja, a forma de produção que uma sociedade desenvolve e produz está competitivo com a ideia dela, de como ela quer que essa sociedade seja. E em determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas, requer relações de produção também determinadas. Deve haver uma correspondência das relações de produção das forças produtivas. Então, para que haja esse desenvolvimento das forças produtivas, também a produção é determinada. Então, somente haverá um desenvolvimento se as pessoas envolvidas são determinadas a implicar mais forças produtivas. Essa correspondência nunca está dada definitivamente, porque o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção não obedecem os mesmos ritmos. Comprovou-se historicamente que as primeiras são muito mais dinâmicas que as segundas. Ou seja, vamos ler de novo isso aqui para a gente entender. O desenvolvimento das forças produtivas em correspondência e das relações de produção não obedecem o mesmo ritmo. Então, cada uma está no seu ritmo, seja a força produtiva ou seja as relações de produção. Por quê? As pessoas implicam sua força de produção dentro de um trabalho e ela só vai perceber a necessidade dessas relações de produção ao longo do tempo, que ela pode facilitar o trabalho para que ela se desenvolva e produza mais. Então, isso não está em dinâmica, elas não vão estar trabalhando juntas. Entra naquela parte de percepção ontológica das categorias que a gente viu. Então, a pessoa percebe da necessidade, mesmo dela não ainda conhecer a tecnologia necessária, mas ela percebe a necessidade de se empregar uma tecnologia para que se desenvolva melhor. A análise histórica demonstra que sociedades que sucederam à comunidade primitiva, todas as sociedades que vieram depois, havendo sempre um modo de produção dominante, e ele subordina os modos de produção já substituídos, formas que se apresentam como vestígios mais ou menos fortes do que ocorreu no passado. Podendo mesmo, em certos casos, ocorrer a combinação de formas de mais de um modo de produção numa sociedade determinada. Então, por mais que a gente vê que haja essa situação de cooperativismo, a gente percebe que sempre vai ter um modo de produção que vai ter seus subordinados. Então, depois que a comunidade primitiva percebeu esse excedente, que ela poderia gerar esse excedente econômico, houve a necessidade de que esses modos de produção, não uma necessidade, mas caminhou para que sempre houvesse essa subordinação para outros modos já substituídos. Então, vai se evoluindo. As pessoas só trabalhavam com enxada no campo, depois descobriram o arado. Então, já houve uma subordinação aí, porque as pessoas que utilizavam arado e as pessoas que utilizavam enxada, essas conseguiam produzir mais. Então, dentro de uma sociedade, sempre vai haver vestígios de meio de produção mais fortes ou menos fortes. Então, por isso, emprega-se a formação econômico-social para designar a estrutura econômica social. Então, para a gente entender a estrutura de uma economia, de uma sociedade, a gente denomina ela como econômico-social. E específica de uma sociedade determinada, que um modo de produção dominante pode coexistir com formas precedentes. Então, sempre vai ter uma forma de produção dominante dentro da sociedade que precediu, que veio depois de outras formas de produção. Então, quando a gente vai analisar a economia e a sociedade, a gente sempre vai perceber essa discrepância entre os meios de produção. Certo, pessoal? Voltando aqui com vocês. Então, para a gente entender a aula de hoje, a gente deve perceber que o quê? Que a economia política, ela foi uma sequência de fatores históricos, no qual o homem, através de percepção, de vivência e de reflexão de pensamentos, ele conseguiu chegar aos modos produtivos que nós temos hoje. Ou seja, ele começou a perceber que, além da força de produção, que ele empregava, a força do homem, ele podia usar também seu intelecto para facilitar tudo isso. Ou seja, para gerar cada vez mais produtos, tecnologias que facilitassem os seus meios de produção. Ou seja, então se ele conseguisse facilitar o meio de produção dele, ele conseguia gerar mais excedentes. Percepção essa que veio lá da comunidade primitiva. Depois da comunidade primitiva, que houve essa percepção de excedente de produção, então eles começaram a perceber que quanto mais fácil o trabalho empregado, quanto mais tecnologias que facilitassem o trabalho, maior seria a geração de bens. Então, assim, as economias começaram a dividir a sociedade.
Então, a sociedade precisa de todas as formas produtivas envolvidas para que gerasse cada vez mais bens dentro de uma economia. Então, as economias seriam fortes porque elas tinham forças produtivas e meios de produção disponíveis e bons e fortes para que gerasse cada vez mais excedentes. Certo, pessoal? Na próxima aula a gente vai fazer aula ao vivo. Não se esqueçam da atividade. Dê seu like no canal. Sigam no YouTube, no Instagram, em todo lado, para a gente divulgar nossas aulas, ok? Um grande abraço e espero vocês semana que vem. Até logo.